Câmara Livre é um espaço para troca de experiências, informações e relações de vida. Hoje nós vamos conversar com a nossa colega aqui, da assessoria parlamentar, personal trainer, Giovana Alessandra Zangari. Muito obrigado por você ter aceito conversar conosco. Eu que agradeço. Gi, você nasceu em São José do Rio Preto e contou pra gente que lá viveu até por volta dos 20 anos. Então a tua infância inteira tá lá em Rio Preto. Que imagem você tem desse período? Tem alguma coisa da tua infância, não sei se com 7, com 8, com 11, com 12, que algum fato, algum objeto, alguma cena, uma passagem que te chama a atenção, que está guardado aí só na sua memória? Tem várias. Primeiro era aquela diferença de gostar de ficar perto de mulher ou perto de homem, né? Gostar de ficar mais andando com a minha mãe, mais andando com as minhas primas, né? Em questão de brinquedos também, eu gostava mais de brinquedo de menino. Boneca ou carrinho? Essas exato. Questões... Embora tinha os dois, mas, né? Minha irmã tinha, as minhas primas, eu tinha os brinquedos de menino, mas eu gostava dos dois. Legal. Né? Quando você tinha essas questões, agora olhando para o tempo, olhando para lá, você consegue perceber que você estava tentando entender as suas preferências naturais, já de gostos emocionais, biológicos talvez? Sim. O que acontece, Nelson? Uma coisa é a pessoa ser homossexual, né? Claro. Uma criança nascer assim. Então todo mundo vai olhar e falar assim, é visível, né? E outra coisa é a pessoa, ela não se identificar com o gênero dela. Então, é difícil as pessoas ao redor perceber isso, né? E naquela época não tinha muita informação também. Então, a própria pessoa, ela não conseguia digerir isso na mente dela. Lógico que isso é importantíssimo, a relação de tempo que você está colocando. Nós estamos falando aqui de 38 anos. Sim. Atrás? Atrás. Então você está falando num período ali dos anos, final dos anos 70, 80, Sim. em que hoje talvez se colocasse lá essa mesma gravação ia chocar muito mais. Ia chocar muito mais. E a própria pessoa não entendia o que acontecia com ela, né? Fala assim, poxa, mas se eu sou menino, como que eu vou gostar de ficar com menina, coisas de menina, andar com a minha mãe e não com o meu pai? Legal. Você deu uma boa definição entre, só para identificação entre a questão de homossexual e essa transformação que a gente vai se entendendo quem somos no mundo. Sim. Ao longo do tempo. Quando ficou claro para você, olha, eu sou a Giovana e não o Admilson? Ficou claro na minha mente há muito tempo. Ok. Né? Tipo, sei lá, 18, 20 anos. Mas bem mais adulto já, jovem, eu digo, não é lá molequinha, pequenininha? Não, a questão de escolhas era sempre o lado feminino. Esse lado, ele sempre existiu. Certo. Embora, como eu te disse, naquela época a gente não conseguia definir os sentimentos, né, as escolhas. Era uma coisa muito complexa, que não era divulgada, não era falada, né? Ela era julgada de uma outra forma, sabe? Então era bem complicado. Isso pesou muito também. Represado também, né? Sim, eu creio que não pesou só em mim, mas em todo mundo daquela época, assim, que tinha esses mesmos problemas, né? Você se recorda, não sei se isso é importante ou não, mas em que momento os seus pais eventualmente identificaram isso, ou também isso foi subliminar, nunca trataram disso com você? Não, eles não identificaram, não. Eu escondia bem, assim, sabe? Tá. Era muito tranquila nesse sentido. Embora alguns pontos, né, igual, minha mãe, ela sempre foi bem vaidosa, ela nunca saía sem maquiagem, e eu sempre ficava assim, ela ia se maquiar, eu ficava do lado olhando, né? Então eu ficava ali, vendo, e eu gostava daquilo, sabe? Eu achava bonito, achava bacana, e eu me perguntava, poxa, eu poderia ser menina para eu poder também usar isso. E era aquela coisa de antigamente, de menino era bola,
né? E menina era boneca, então você não poderia nem chegar perto disso, sabe? Assim, era bem complicado. Tem uma contribuição sua valiosa para essa questão, então, para as outras meninas que estão do lado de lá e eventualmente estejam aqui jovens passando pela mesma situação. Então, vamos ajudá-la nesse sentido. Você olhando para isso, imagino que tem aí não só uma questão de dificuldade de identificação, chega a ser um sofrimento? Nossa, muito grande. Porque você imagina, você gostar de... Vamos dar um exemplo assim, até meio chulo. Você gostar de roupa social. Ok. E você ter que todos os dias colocar uma roupa esportiva. Você não iria se sentir bem, não é? Sim. Você gostar de usar um carro grande, ter um carro grande, mas você ter que ter um carro pequeno. Sabe esse tipo de coisa? Legal. Você vai acordar de manhã e saber que você vai trilhar um caminho, que você vai encontrar diversas coisas que você gosta e você é barrado, e aquilo que você não gosta é o que lhe enfiam na goela. Mais ou menos isso? Claro. Só para as pessoas entenderem sua trajetória de vida, até por volta de 20 e poucos anos você ficou em Rio Preto, 20 e alguma coisa foi para São Paulo, teve uma adaptação já trabalhando com assessoria parlamentar ou ligada a campanhas Sim. eleitorais, você já trabalha com isso há bastante tempo, que nos trouxe aqui, até você na nossa relação de vários anos também. Aí, num determinado momento, foi para São Paulo, mas já se resolveu, apareceu a oportunidade de Bauru e você está aqui Isso. há 18 anos. Há 18 anos. Eu tô aqui. Fez o colégio em Rio Preto então, mas já está aqui trabalhando há todo esse tempo. Fiz a faculdade em Bauru também. Tá. Sou formado em educação física. Fiz vários cursos. E aí as pessoas me perguntam, mas Giovana, por que você não mudou isso tudo antes? Tá. Porque eu acho assim, tudo na vida tem um tempo certo. Ok. Porque você não consegue fazer uma coisa se você não tiver força e você não tiver condições, né? Eu vejo assim. Então, igual, para a mudança de nome. Hoje, a minha certidão de nascimento tá lá, Giovana Alessandra Zangari, sexo feminino, né? O gênero feminino. Okay. E RG, toda a documentação eu tirei de novo. Antes não existia isso. Você poderia ter no máximo um nome social, que iria em alguma documentação acompanhando como um nome que você utilizava na sociedade. Com dificuldades enormes, o fato é que fazer a retificação do chamado registro civil para você representa muito mais do que escrever o nome lá. Sim, muito mais. É constrangedor também você chegar em algum lugar e as pessoas te pedir uma documentação e você ter que apresentar uma documentação que não condiz de outro gênero. Sim. Sim. Bem complicado. E daí quando aconteceu de os ministros votarem esse provimento, porque antigamente você conseguia, mas teria que arrumar um advogado. Esse advogado montava um processo, enviava para o fórum, dava entrada. Custa caro, é demorado. O juiz poderia falar não, como em vários casos o juiz não autorizou e era frustrante, gastava-se dinheiro. E entenderam que estavam tirando um direito da pessoa. Ok. E aí foi quando ministros votaram esse provimento, dando o poder para cada cartório fazer uma anamnese com a pessoa e ver se realmente era aquilo mesmo, e ali mesmo eles resolviam. Eu vou falar com muito bom humor e carinho aqui. Você tem o privilégio de poder escolher o teu nome. Por que você escolheu Giovana? Eu não sei. É um nome que eu sempre me identifiquei. Você já gostava de Giovana? Gostava, E escolheu o nome composto verdade, também, então, Giovana Alessandra. Porque eram dois nomes, assim, que eu gostava. Talvez eu sempre tive esse nome, né? Não sei. Zangari é do teu pai ou da tua mãe? Zangari é do meu pai. Do teu pai? Tá. Os teus pais não assimilaram isso com facilidade na origem? Nelson, eu sempre fui uma pessoa revoltada. Uma pessoa fechada, uma pessoa... E eu não sei se você se lembra, mas a gente trabalhou junto aqui. Pode ser até que você
tenha pego uma parte desse tempo. Então, eu sempre fui uma pessoa a sair de casa muito cedo. Eu quis ser independente muito cedo. Eu nunca dependi dos meus pais para muita coisa. Eu acabei saindo de casa e fui cuidar da minha vida. E eu fiquei praticamente uns 5, 6 anos sem ver os meus pais, sem conversar com eles, né? Eles ligavam, eu não atendia. Por causa dessa tua realidade de vida, dessa tua vontade emocional de assumir assim, também? Também, eu acho que eu atribuía isso um pouco, sabe? A eles. E embora eles não tinham culpa. E poderia ter um pouco também pela opressão que antigamente criava seus filhos, né? Entendi. Não tinha aquela liberdade. Então foi isso. Aí eu resolvi fazer o que eu fiz sem comunicar ninguém. E quando ficaram sabendo, eles já não tinham mais filho, né? Eles tinham a Giovana. Entendi. Por que você fez educação física? É uma escolha profissional. Ah, sim. Falando entre tantas áreas possíveis. Porque educação física é uma área que eu amo. Que legal. Eu sou atleta, embora eu não participe de competição, mas eu sou atleta e eu cuido do meu corpo o ano todo, né? Você já gostava de malhar bastante. Sim. Eu vivia no corredor conversando com você aqui, quando eu ia no café, falou, tá bombando, né? Tá ganhando massa. Eu tive que fazer uma mudança de treino também, depois que eu entrei com a reposição hormonal, eu tive que fazer para me adequar mais a um corpo feminino. Você faz um tratamento com estrogênio? Com estrogênio. Estrogênio, tá. Faz mais ou menos um ano. Mais ou menos um ano. Ele gera uma série de outras reações naturais, físicas, biológicas, talvez? Sim, ele gera fisiologicamente falando. Químicas, talvez, né? Ele muda toda a estrutura do corpo. Aumento de seio, redistribuição de gorduras, que a distribuição de gordura masculina é uma, feminina é outra. Entendi. Embora o homem também ele tenha o estrogênio no corpo, só que é uma produção muito pequena. Tá. E a maioria é a testosterona. Para as pessoas clarearem um pouco mais, o óbvio aí que as pessoas acabam comentando. Se deixar no homem, o excesso vai parar aqui, sim, regra geral, na barriga. Na barriga, na parte superior, né? Tá. E na mulher é mais a distribuição de gordura, ela mais coxa, glúteo. Tá. Você perde força nessa altura ou não? Comparado com a questão hormonal masculina? Nossa, totalmente. Porque você entra com uma carga de hormônio feminino, consequentemente você baixa a testosterona. Entendi. Ela só não zera. Entendi. Porque... Como eu comentei com você, a gente gravou aqui com a Tiffany, né? Atleta, sim, só para poder comparar, ela comentou muito isso. É um detalhe importantíssimo. A Tiffany, quando entrou na elite do vôlei feminino, só para as pessoas entenderem isso na prática que você está falando, né? Ela falou, olha, eu saltava tanto, batia na força da bola, que isso tudo se mede com um tanto de força. À medida em que ela faz o tratamento hormonal, isso cai muito. E agora ela tem que fazer muito mais esforço para fazer a mesma coisa que as mulheres fazem. Exatamente. Ao invés de ser uma vantagem, pode ser uma dificuldade. Então, as pessoas costumam olhar e falar assim, igual a Tiffany, é um homem, né? Porque ela sofre bastante preconceito com isso. Só que as pessoas estão redondamente enganadas. Por quê? Porque o hormônio, o nosso corpo é regido por hormônios. Ele vai fazer a pessoa pensar como uma mulher, ter o sentimento de mulher, sensibilidade de mulher. O estrogênio te traz mudanças psicológicas, então? Psicológicas, você consegue identificar isso em relação à fase anterior? Com certeza. Tá. Muito. Fica mais sensível? Sim. Não é que o homem não seja sensível, pelo amor de Deus, não tirem conclusões precipitadas. Que, assim, o homem, a testosterona, ela é um hormônio mais agressivo. Ok. Então, o homem, ele já tem essa tendência de ser mais agressivo, mais ágil, né? Não pensar muito com sentimento. Sim. E a mulher não. Você é personal, vamos falar um pouquinho sobre isso. As mulheres vão te procurar para ficar?
Sim, Pombadas, com certeza, para músculo mudar definido, o corpo. Aham. glúteo, coxa. Na verdade, a mulher, se deixar, ela só vai querer fazer glúteo e perna, né? perna. A gente gosta. Eu sempre gostei de treinar glúteo e perna. Mesmo o braço hoje, por causa de ficar... Mas não gosta muito. Molinho? A gente não curte muito. Não, claro. Hoje eu não posso treinar muito mais a parte superior. Ia te porque eu perguntar tenho se a sua carga de treino mudou. Mudou totalmente. Porque assim, quando você treina muito o músculo, ele cria uma memória muscular. Tá. Então mesmo que você se você joga um treino, você vai dar pump no seu músculo. Tá. Porque já mudou células, mudou uma série de coisas. Eu tive que fazer um destreino para perder massa superior bastante. E agora o meu treino ele é muito leve, é treino a parte superior, é treino praticamente de iniciante. Entendi. Eu foco mais assim, é abdômen e a parte inferior, os membros inferiores. Mas vamos lá. Quanto você faz de abdômen? Na boa, quanto de repetição? Então, são vários exercícios, Ou não é um né? tipo, você que tem o lateral, não sei o que tudo, mas... São vários exercícios, assim, não é devido ao tempo que eu tenho de treino, então eu faço uns exercícios mais complexos, assim, mas a questão não é a quantidade, né, que você faz, mas sim o quanto que você consegue colocar de força naquele músculo para que ele Entendi. venha crescer ou se desenvolver. A intensidade, ela conta mais do que o número de repetições? Sim. E as pessoas têm uma visão muito errada de falar assim, eu vou fazer 1000 abdominais e eu vou deixar minha barriga trincada. Ela não vai. Porque pode até trabalhar esse músculo, mas ele vai estar por baixo da camada de tecido adiposo. Tá. Então, o abdômen, ele consegue ser criado ou feito na cozinha e não na academia. A academia é só para lapidar ele mesmo. Sua dieta é muito rigorosa? A minha dieta o ano todo, Natal, Ano Novo, bem Eu já rigorosa, conversei com assim. fisiculturista aqui, que disputam campeonatos e tal, que era clara de ovo e peito de frango direto. Eu como 25 ovos por dia. E não enjoa? Enjoa, mas eu Você come o quê? Frito, cozido, eu faço ele batido, com gemada? tapioca, sabe? Tá. Então eu invento bastante. Mas qual é assim. a regra assim, mais básica comum? É quantos de manhã? Não é assim que funciona? De 8 em 8 ovos. Então, tipo, 3 refeições minhas são ovos. Aí vai dar 24 ovos. Não, mas 8 ovos é uma baita, de uma refeição. Eu já saciou. Eu faço com uma goma de tapioca e aí ele fica até gostoso, assim. O seu gasto calórico é alto? Então, hoje ele não é tão alto, mas ele já foi mais. Você faz a continha? Não sei se você lembra de cabeça faço, de quanto... Sim, mas eu não me lembro de cabeça. Tá. Mas eu acho que em torno de... Tipo, 8 vezes 3, 24 ovos, duas dúzias, dá tanto de caloria. Eu acho que mais ou menos, acho que quase 3.000 calorias. É tudo isso? 2.500, mais ou menos isso. Vou ter que mandar bala no ovo aí, perdendo massa muscular, né? Mas o meu são outros fatores, a idade também faz parte. Não, mas a idade não. Não? Não. Então, pode me corrigir. Não, a idade não. As pessoas têm isso, de passou do 30, ela fala, é a idade, então agora não adianta mais. Ixi, eu cheguei nos 50 já. Eu conheço pessoas que começou a treinar com 75 anos e ela competiu e o corpo dela era muito perfeito. Legal. Você fez cirurgia de silicone? Sim, fiz. Você fala que o estrogênio já vai modificando, já vai dando um pouquinho, ele vai modificando, mas assim, o seio, ele é composto por tecido adiposo. Ok. Como o meu percentual de gordura é muito baixo, sempre foi muito baixo, mesmo com a ajuda do estrogênio, eu não ia conseguir desenvolver isso num tamanho assim, tamanho normal, né? Tá. Você tem desejo de fazer cirurgia de sexo? Sim. Uma questão de custo, planejamento aí para pelo ajustar. SUS é bem complexo, sabe? Então, existe assim uma fila muito grande, é complexo e no mínimo aí uns 5 anos para fazer. O que eu vou comentar é repetitivo, mas é igualmente necessário por isso. As pessoas julgam demais. As pessoas julgam e assim, elas não sabem do que elas estão falando.
né? A mesma coisa que elas fazem com a política, elas fazem com as pessoas que são diferentes. Entende? Eu acho que você julgar uma coisa que você foi ver a fundo, você pesquisou, você leu a respeito, você se informou em fontes confiáveis, então você pode abordar esse assunto e debater ele. Só que de ouvir falar, aí a pessoa fala, mas para mim é tudo igual. Não, não é tudo igual. Acho que tem ainda muita relação com você no dia a dia, por várias razões aqui, vou respeitar os outros, mas para poder mencionar, meio camuflada, o cara está no teu ambiente, mas fica lá na dele. Eu vejo assim, Nelson, a pessoa, para ela ser diferente, ela tem que ter força. Ela não consegue ser diferente, ou ela não consegue ser ela mesma, contrariar uma sociedade toda, se ela for fraca. Tá. Então ela tem que, tudo que ela fizer, onde ela estiver, ela tem que estar com propriedade e fazer com propriedade, com certeza daquilo que ela realmente é ou daquilo que ela quer. E não importa as pessoas que estão do lado. Embora isso esteja automaticamente resolvido na sua relação do dia a dia, em vários ambientes, imagino que você ainda enfrenta problemas de estranhamento, rejeição. Eu enfrento sim. Primeiro eu enfrento por ser fisiculturista, que isso todas as meninas fisiculturistas que têm um corpo que compete de uma forma com um corpo mais avantajado, assim, mais musculoso, elas já enfrentam essa situação, que chega nos lugares as pessoas ficam julgando. E eu também não sou diferente. E ainda por cima, por eu ser uma menina trans, também julgam. Uma pontuação, mas como você encara também, por exemplo, tem um grupo de homens e mulheres que... alguns gostam de pessoas mais bombadas e outras gostam de pessoas não tão fortes fisicamente. Aí, imagino que seja tranquilo. Eu não me importo, assim, com o que as pessoas acham ou gostam ou não gostam. Eu me importo, assim, com eu estar bem comigo. Então, hoje, Giovana, ela se ama, ela, sabe, é dona de si, ela é independente, ela não depende de ninguém. E se ela coloca uma coisa na cabeça, ela é guerreira, ela vai e batalha e faz. Então, é bem assim. No começo, eu tinha dificuldade em lidar com isso, porque eu chegava nos lugares e eu percebi uma coisa, que se você chega num lugar acanhada, meio assim, constrangida, as pessoas aí elas vão intensificar, sabe? Elas vão te julgar, te olhar, cochichar, rirem, essas coisas. Mas se você chega com propriedade, tipo, não com arrogância, mas com propriedade, passando para elas que você não tá nem aí com elas, que você é você e pronto, e acabou. Elas não têm as mesmas reações. Você já teve alguma dificuldade de alguém que exacerba isso a um nível de ignorância na rua, que a gente enfrenta às vezes, infelizmente, mas tem os registros relacionados ao negro, ao homossexual, em relação à tua convivência? Ou não chegou nesse nível? Não, existem pessoas que hoje passam por mim e não conversam comigo, né? E tem pessoas também que antes não conversava e hoje se aproximou muito, mas assim, nesse ponto de uma reação mais ignorante, não aconteceu Não contigo. Aconteceu. Mas se você já viu vários registros, sim, infelizmente, bastante. Alguém que passou da conta. É porque no meu caso também, como a minha vida, assim, é uma vida de atleta, sabe? Eu não saio muito, eu sou mais caseira, assim, eu não gosto muito de sair. Giovana, no meio da assessoria parlamentar, mais resolvido, menos resolvido, isso não faz tanta diferença? Não, hoje eu sei que eu sou uma pessoa melhor, em todos os sentidos, e como profissional também. Embora a minha profissão eu sempre fiz com muito amor e carinho, mas a forma de tratamento das pessoas,
a forma de você entender as pessoas, porque se você não se entende, como que você vai entender alguém? Tá. Se você não está bem com você, se você não se ama, como que você vai amar alguém? Isso é impossível. Você tem religiosidade? Sim, eu sou espiritualista. Legal, legal. Nos ambientes em que você convive com a sua espiritualidade, isso também é uma relação tranquila ou depende do ser humano que está do lado de lá? Olha, isso me ajudou muito, eu cresci muito nesse sentido, sabe? Em entender as coisas, entender as pessoas, em me colocar no lugar das pessoas e às vezes até o ponto da pessoa, ela tá me ofendendo, assim, ou com palavras ou com gestos, assim, e eu me coloco no lugar dela, às vezes eu até entendo, porque uma pessoa ignorante, uma pessoa que não é estudada, que não tem uma formação, não tem uma cultura, esses ataques vêm justo dessas pessoas, porque uma pessoa bem resolvida, uma pessoa culta, uma pessoa rica de conhecimento, ela não vai parar para ficar olhando a vida do outro, julgar, sabe? Ela deixa as coisas andarem. Então, eu até me coloco no lugar de uma pessoa dessa e o que eu sinto por ela não é ódio, não é nada, é pena, né? Porque vai ser sempre uma pessoa pequena, fraca, uma pessoa que não vai conseguir conquistar nada. Imagino que o estágio interno, psicológico, emocional, de desenvolvimento humano, de felicidade a essa altura esteja num outro grau de relação com a Giovana. Com certeza. Sim, a Giovana é como se fosse duas pessoas distintas, né? Uma era uma pessoa amarga, uma pessoa negativa, que só tinha pensamentos negativos e passava isso para as pessoas. Embora fosse uma pessoa de bom coração, mas era uma pessoa que tinha uma nuvem em cima. E uma pessoa que não se relacionava, se chegasse num local e tivesse mais pessoas, provavelmente não faria uma amizade ou conversaria. E a Giovana não, a Giovana já é introvertida, ela chega, ela conversa, faz amizade, está sempre rindo, né? Embora chora um pouco, mas ri também, sabe? Assim, você nunca vai encontrar a Giovana com aquela cara fechada, de mau humor. Você tem quanto de altura? 1,69. 1,69, você gosta de salto? É que eu gosto de salto, mas eu já sou alta, né? Por isso que eu aparento ser mais alta ainda, mas 1,69 eu tenho. Tá, e o cabelo com pintura, você já sempre usava? Não, você foi... não, o cabelo era bem rapadinho mesmo. Entendi. Aí eu coloquei, deixando crescer o cabelo, e aí eu comecei a colocar mega hair, né? E aí dá trabalho manter. Dá trabalho. A minha esposa também pinta o cabelo, sabe que dá. Ai, mulher tem um gasto inestimável. Aumenta a conta aqui na proporção natural, né? Drasticamente. Porque a gente precisa de muita coisa, né? Lógico, tranquilo. Giovana Alessandra Zangari, olha, muito obrigado de você ter vindo conversar com a gente. Eu que agradeço. Obrigado. Foi muito bom esse papo nosso. Poder falar aqui tranquilamente, as pessoas entenderem que no café e no corredor, contar para elas que é igual. É verdade. Essa mesma e às vezes se torna até uma pessoa melhor. Às vezes tem muitas pessoas que estão ali fechadas, presas, e poderia ser muito melhor na vida das outras pessoas que estão ali ao redor delas, mas ela não tem a oportunidade, né? O que eu posso te dizer do lado de cá, com a minha limitação humana, é que é muito interessante ver a forma como você enfrentou todas essas questões durante muito tempo e como você assumiu a Giovana, você com toda a força. E a Giovana, ela veio dentro de um ambiente que já fazia anos e anos, né, que a outra personalidade convivia. Então ela chegou com bastante propriedade, porque não é fácil. Uma coisa é você falar assim, eu vou ser Giovana e eu vou entrar num local que ninguém me conhece, vou fazer amizade com todo mundo. E outra coisa é você chegar e falar assim, hoje eu sou a Giovana, mudei meu nome e vocês vão ter que me engolir. É diferente, tem que ter bastante força mesmo. E ter certeza, né, daquilo que você realmente quer. Muito obrigado, fica com Deus. Eu que agradeço.
Cumprimentando no Câmara Livre a Giovana Alessandra Zangari, eu vou emprestar uma frase de uma canção que eu fiz que eu acho que talvez resuma boa parte do significado que a gente falou aqui. Não julgue sem conhecer. Não fale só de olhar. Esta vida é passageira, use o tempo para amar. Até o nosso próximo encontro.